relação da ansiedade com a assertividade? Como é que uma interfere na outra? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Hannah Eu sou Sati. e sejam bem-vindos ao canal Calma aí. sua dose de psicologia diária. Falar de assertividade, gente, é falar de como a gente se comunica com o mundo, né? Com as coisas. E quem nunca chegou depois de uma briga e fez, poxa, eu devia ter falado tal coisa. Ou aceitou um rolê e depois ficou, ai meu Deus, por que eu vou? Eu não queria ir, eu queria descansar, eu tinha que fazer tal coisa. Hoje o tópico que a gente vai discutir vai falar muito sobre como a gente pode acabar sendo prejudicado, se atrapalhando durante nossos processos, porque a gente não soube comunicar o que a gente queria. Então, se você já conseguiu imaginar aí algum exemplo de um momento que você ficou assim, poxa, eu devia ter falado um não, né? Mas todo mundo falou sim, eu falei também. Poxa, eu não queria fazer tal coisa, mas agora eu vou ter que fazer. Esse vídeo é pra você. Mas o que é essa atividade, né? Para a gente começar aí. Bom, primeiro é uma sub-área de habilidades sociais, que é tudo aquilo que a gente usa para se comunicar com o mundo, de interagir com outras pessoas, né? A assertividade, mais especificamente, a gente está falando sobre a nossa forma de comunicação. Então, é conseguir colocar nossos direitos, nossas vontades, nossos desejos de uma maneira que seja entendida por outras pessoas e com respeito, com cuidado, aí dentro desse processo de comunicação social. Perfeito. Seria um equilíbrio, né, entre a passividade e a agressividade. E quem nunca ouviu alguém falar, olha, você tá muito passivo-agressivo hoje, hein? Mas o que Exatamente. seria essa passivo e essa agressividade? A passividade, ela tem a ver com aquela pessoa que ela não consegue se posicionar, né? Então, aquela pessoa que, não importa o que aconteça, ela diz sim para tudo, mesmo que muitas vezes ela se prejudique, mesmo que Não muitas queria. vezes ela não queria fazer, mas ela cede pelos outros, né? Já a pessoa agressiva tem a ver justamente com um posicionamento muito intenso, agressivo de fato, explosivo algumas vezes, e que muitas vezes também a gente vai ter que pensar nessa pessoa agressiva como ela querendo impor seus direitos em cima de outras pessoas, né? Então, não necessariamente é uma pessoa que está defendendo os seus direitos, mas está impondo os dela. Em detrimento do outro, né? Exatamente, até um nível de desrespeito algumas vezes. E a gente tem esse passivo-agressivo, que às vezes é falado, que é uma pessoa que finge que tá tudo bem, fala, não, tá tudo certo, mas que ela faz comentários irônicos, sarcásticos, ou é aquela pessoa que fala, não, tá tudo bem, né? E, na verdade, ela não está sendo assertiva, né? Ela está usando, teoricamente, a passividade, mas também com doses de agressividade, né? E quando a gente vai falar dessa assertividade, a gente está falando em um caminho de clareza, de objetividade, de defesa dos próprios direitos. É quando a gente consegue se colocar de uma maneira que as outras pessoas possam entender. Que não significa que a gente vai alcançar o nosso objetivo, tá? Porque tem toda uma dinâmica social aí. Mas é a gente ter a segurança de que estamos nos posicionando e colocando o que é importante pra gente. Perfeito. E quando a gente pensa na assertividade, o que ela teria, qual a relação que ela teria com a ansiedade, é porque como Hannah já foi explicando, a gente já pode ir desenhando na nossa cabeça, ela pode aumentar ou diminuir nossa ansiedade, sim, né? Nosso nível de estresse. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma situação que eu vou ter que desagradar alguém que eu amo, meu nível de estresse pode aumentar absurdamente. Ou quando eu tenho que fazer determinada atividade que vai atrapalhar minha agenda completamente, necessariamente eu vou aumentar minha ansiedade. Seria a não querer enfrentar, querer evitar a briga, evitar o conflito, isso necessariamente vai aumentar minha ansiedade. Ou seja, não evita conflito nenhum, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa evitação de conflitos, a gente está falando de pessoas que vão ficar com aquele pensamento rodeando. Ah, eu tenho que fazer porque é minha amiga, ela merece. Ah, eu tenho que fazer porque é minha família. Ou eu tenho que dizer sim porque as pessoas foram tão legais comigo. E se eu não fizer, qual é o pensamento negativo? Vão deixar de me amar, vão deixar de me procurar, vão deixar de me valorizar, gostar de mim. E aí a gente cai naquelas crenças que derrubam a gente, né? Aquela sensação de que eu não valho, né? O que eu valho necessariamente, ou de que eu não sou amada, ou de que eu não sou querida, né? De forma geral. Então, isso vai impactar diretamente na minha autoestima. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa que não é cogitada, querida, que não é valorizada, poxa, todo mundo que tá ali é convidado porque é muito bem quisto. Não, eu não.
Se eu disser não, se eu não levar a comida, não vão me convidar. Olha o impacto que vai ter para nossa autoestima. Para eu pensar que eu só tenho utilidade se eu tiver utilidade prática, né? Que eu só estou sendo inclusa se eu me comportar bem. Então, vai afetar diretamente nossa autoestima, tá? Então, quando a gente pensa, né, nesse ciclo, nesse bolo, a gente está falando de uma coisa que a gente plantou a sementinha, né, da não enfrentação, né, do não enfrentamento para evitar um conflito, e essa sementinha cresce, cresce, cresce e vai gerar outro conflito, que é um conflito interno, né, que é um conflito que a gente vai começar a sentir dentro da gente e, obviamente, ninguém escapa do que está dentro da gente, vai aparecer de algum jeito. Exatamente. E aí, quando a gente pensa nessa relação da ansiedade com a assertividade, é importante lembrar que essa dificuldade, ela vem, como o Sati falou, acabou de explicar aí, né? Então, tem pensamentos associados àquilo. E muitas vezes, a ansiedade e a assertividade, elas ativam processos que são incongruentes, né? Porque a ansiedade é uma análise de uma ameaça, né? A gente já falou sobre a ansiedade em outro momento, a gente vai deixar até o link do vídeo aqui associado, tá? Mas a ansiedade, ela vem aí de um espaço de uma ativação de uma ameaça, então eu entendo que eu preciso lutar ou fugir. É um processo cognitivo rápido. Exatamente, a gente reage àquilo dali. Já na assertividade, ela envolve um nível de enfrentamento. Então, se a gente pensar, esses dois processos, eles internamente se tornam incongruentes, né? E quando a pessoa tem níveis de assertividade, de ansiedade muito intensos, quando ela já está numa ansiedade um pouco mais patológica, isso fica ainda mais desafiador, porque vem associado a mais respostas evitativas e uma evitação de conflitos muito intensa. E aí a gente pode pensar até nesse processo, quando a gente pensa em pessoas com alto grau de assertividade ou graus funcionais de assertividade, elas fazem uma interpretação daquela situação de ansiosa muito mais como um lugar de desafio. Então, aquela situação, ela é interpretada como um lugar positivo de enfrentamento. De estímulo, né? Exatamente, ela é muito mais positiva, né? Por mais que, claro, tenha ali seus aspectos também desafiadores. Mas uma pessoa com um grau baixo de assertividade, ela vai interpretar aquilo com uma ameaça maior. E claro que a gente está falando aí de uma correlação, né? Então a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A falta de assertividade ou um padrão ansioso mais intenso. Mas, inevitavelmente, a gente vai pensar numa relação que isso causa, né? Uma correlação entre as duas, que uma intensifica a outra. E que, certamente, esses pensamentos, esse entendimento que a gente tem, influencia totalmente nisso. Com certeza. E isso vai gerar várias consequências, né? Se a gente fala do aumento do nível de estresse, do aumento do nível de ansiedade, que já é um prejuízo para o nosso dia a dia, a gente também está falando de como a pessoa vai enxergar e se relacionar com o mundo. Então vamos lá, se eu vivo nesse nível de estresse, né, de tomada de decisão, de não enfrentamento alto, necessariamente eu vou criar relações desiguais, sejam elas superficiais, por exemplo. Não vou me aproximar das pessoas porque sempre que eu faço amizade, que eu tenho intimidade, abuso da minha boa vontade. É aquele velho, se eu dou a mão, querem o braço. E aí eu prefiro dar um passo para trás e ficar um pouco mais distante, um pouco menos próxima das pessoas. Ou uma relação de desigualdade, onde eu acho que eu sempre tenho que estar disponível para o outro e o outro não necessariamente está para mim. E isso vai impactar diretamente na nossa autoestima. Então imagina como é para uma pessoa achar que ela não pode dizer não para uma coisa que ela não quer fazer. Então se a gente for parar, pode parecer uma bobagem, mas se a gente for parar para ver a amplitude disso para a pessoa, né? Ou, né, a gente pensando agora na pessoa que vai para o enfrentamento direto o tempo todo, né? A que ponto essa pessoa chega de achar que ela pode impor um limite e uma ideia acima das outras pessoas ao seu redor, né? Então, necessariamente também vai impactar na autoestima e como essa pessoa vê o mundo. Então, a gente vai ter aí, quando a gente acumula essas emoções, uma tendência a explosões, a crises, né? Seja a crise de choro, seja a crise do grito, seja a crise da briga. Porque vamos lá, Hannah é minha amiga, né? Temos muita consideração pela outra. Ela me pede uma coisa, eu digo sim. Ela me pede outra coisa, eu digo sim. Ela me pede outra coisa, eu digo sim. Se eu não comunico a ela que eu não gosto ou que não me faz bem, ela não tem como saber, certo? Certo. Então, a partir daí, eu começo a sentir que é desigual essa relação. Que eu não tô sendo valorizada ou que eu não tô recebendo de volta o que eu tô dando.
E aí qual vai ser a minha reação? Ou eu me afasto dela, ou eu continuo engolindo e fermentando até o momento que eu corte nossa relação, ou que eu brigue, ou que eu chore porque eu acho que eu não sou importante. Então, evitar o conflito necessariamente alimenta o conflito, porque o conflito vai aparecer, seja externa ou seja internamente. A gente não tem como fugir dele. Então é importante que a gente entenda que a forma mais saudável é a gente achar meio termos. Óbvio que vão ter situações mais sensíveis, que eu não vou necessariamente conseguir evitar completamente, mas que a gente ache nossa estratégia para lidar com esse. Eu dou 3 sims, no quarto eu vou falar, amiga, não tô conseguindo, não Já tá não dando dá para mim, mais. tô achando, né, que você tá, sei lá, passando de um certo limite. Então, a forma mais saudável é não evitar, porque nada evita um conflito. Exatamente, a gente vai alimentando isso, né? E volta inevitavelmente, né? Eu costumo trazer um exemplo, às vezes, que a gente faz a gente evita um conflito evitando a ansiedade, né? Então, a gente entende, e claro, acontece de fato, quando a gente quer ser assertiva, a gente tem um pico de ansiedade, né? Porque é uma situação desafiadora, então a gente tem um pico maior de ansiedade. Mas se a gente não resolve aquele conflito, a gente tem uma ansiedade constante o tempo todo. Se a gente vai para o enfrentamento, e quando eu falo enfrentamento não é briga, né? É muito mais um posicionamento, a gente tem um pico um pouco maior de ansiedade, mas depois essa ansiedade baixa, depois a gente consegue voltar a níveis normais, né? E não enfrentar faz com que essa ansiedade ela fique sempre no nível alto e vá E ali que a gente acumulando. revisite, né? Não é só o nível, a gente vai revisitar ela toda vez que uma Isso, vão ter situação picos semelhante constantes. aparecer. A gente vai revisitar a sensação, a gente vai ter uma amostra grátis daquele pico de Exatamente. ansiedade em toda a situação que eu achar que tá parecida, né? E é justamente um lembrete que a gente não evita isso, né? A gente não evita essas emoções, elas vão aparecer inevitavelmente, né? E vamos pensar agora também, né? O que que eu faço com tudo isso, né? Já entendi que eu preciso ser mais assertivo, Mas e sei aí? que alimenta a minha ansiedade, mas o que que a gente faz com isso, né? A gente vai trazer aqui algumas técnicas que a gente usa na TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Na TCC, a gente tem um treino de habilidades sociais para pessoas que têm mais dificuldades em, né, se posicionar, em trazer essas habilidades sociais. Um treino de assertividade, especificamente, né? E a gente vai trazer alguns desses pontos aqui, tá? Primeiro ponto mais importante para assertividade, para qualquer outra coisa, é a reestruturação dos nossos pensamentos, né? Isso porque, na maior parte das vezes, nossos pensamentos, eles estão catastróficos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em se posicionar com alguém, a gente não pensa naquela situação específica. A gente faz uma projeção do que aquilo significa, baseado nas nossas crenças, no que a gente aprendeu, né? Então, tem um lugar já, se eu falar, a pessoa nunca mais vai falar comigo, né? E essas são tendências catastróficas baseadas nas nossas crenças. Então, olhar para isso é importante para a gente poder entender o que de fato ali faz sentido ou não faz sentido, né? Então, se perguntar o que de fato pode acontecer de pior nessa situação, né? Na maior parte das vezes, a gente está trabalhando com cenários catastróficos. E o que é mais provável que aconteça? Então, a pessoa pode se incomodar, mas não necessariamente ela vai brigar comigo, ela vai parar de falar comigo, ela vai me odiar, né? A gente acaba ficando catastrófico. Exatamente. Um segundo ponto importante é a gente pensar nesse treino de fato de falas assertivas, né? Tem um aspecto importante também da assertividade que é a parte cultural, né? Então tem algumas culturas que se a pessoa fala vamos tomar um café e você fala não, tudo certo, segue em frente, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura diferente que normalmente as pessoas exigem uma explicação, né? Eu fico ali esperando uma justificativa. Então talvez ensaiar isso seja importante, né? Parece simples, né? Parece que não, que ai, na hora é só falar, mas não. É difícil a gente conseguir, se isso não é nosso padrão, se isso não está no nosso repertório, conseguir naquele momento específico trazer essa fala, trazer esse elemento. E é justamente esse processo de entender o que eu posso falar, né? Então, se alguém me convidar, mas eu vou falar, não, tô cansado, vamos marcar para outro dia, né? E isso também pode ser feito na psicoterapia, né? Como eu falei, existe um treino de assertividade aí, que envolve, às vezes, fazer roleplay com sua psicóloga, trazendo ali essa situação, como falar, quais são as possibilidades aí. Perfeito. E acaba sendo um lugar mais seguro para você fazer isso também, né? Porque se a gente pensa que a gente tem um cenário catastrófico na cabeça, fazer sozinho, o cenário catastrófico vai ficar aparecendo, né? A gente pode treinar, sim, sozinho, mas é seguro a gente fazer com um profissional que vai ajudar a gente, vai guiar a gente sobre o que está passando
né, do ponto. E falar de repertório, gente, treino de repertório, como a Hannah falou, onde é que eu vou achar repertório? Você pode achar em pessoas e modelos que você acha adequado, né? A assertividade não tem uma receita pronta. Fulano, tal pessoa, a pessoa mais assertiva do mundo. Não existe. Então, veja seus exemplos, seus modelos, o que você vê ao seu redor que você acha que é assertividade. Isso pode te dar alguns exemplos e algumas ideias de repertório a ser seguido. E uma vez que você pega essa modelagem, você vê o modelo e segue o modelo no sentido cognitivo, né? Você absorve a ideia do modelo, você pode começar a fazer esse tipo de repetição. Por exemplo, depois que aconteceu a briga, eu pensei numa resposta maravilhosa. Repete essa resposta. Repete o cenário na sua cabeça, monta no seu pensamento o cenário em que essa resposta existiu. Porque assim vai facilitar a que aquilo se torne uma coisa fixa na sua cabeça. Então aquilo começa a se tornar uma possibilidade de resposta. Né? Então, se eu não falo, se eu não penso, pensei uma vez uma resposta legal e deixei passar o pensamento. Não vai entrar no seu repertório, não é um treinamento. Então, assim, é repetição, é você olhar ao seu redor exemplos que você acha interessante. Então, é a partir daí que a gente começa a entender como se expressar. E, inclusive, aprender a parar de justificar, né? Porque, às vezes, uma das grandes questões da assertividade também é que a pessoa começa a falar, ela vai se embolando por causa da ansiedade, e aí, quando ela vai ver, ela já está falando da terceira geração da família dela. Sim. Então, treinar o que falar, como falar e quando falar é super importante. E para você começar a treinar, a gente sempre vai aconselhar que você comece do cenário menos estressante. E você pode não conseguir identificar, mas lá na terapia, seu terapeuta vai te ajudar a encontrar esse cenário menos estressante. Então, começar com não menos estressante vai te dar mais chances de sucesso e aí de fixação no repertório. Se eu começo de um jeito muito estressante, a chance de eu me frustrar é muito grande e aí pode ser que eu não consiga colocar esse comportamento nas minhas ferramentas diárias. Sim, exatamente. E aí entender isso vai ser entender vários fatores que interferem, né? Existem pessoas específicas que podem ser mais desafiadoras, então um amigo, um familiar que sempre rebate tudo, então talvez essa pessoa não seja a melhor pessoa para começar, né? Por mais que vocês se deem bem, tá? Sim, mas entender aí o que pensando numa lógica de progressiva, né? Então quem são as pessoas que eu posso treinar mais isso, que receberiam melhor? Contextos, né? Às vezes tem alguns contextos específicos que a gente consegue ser mais assertivo, ou pelo menos teoricamente é menos difícil, né? Família, amizades, antes de ir para o trabalho, que às vezes tem uma catastrofização de riscos, um aumento de riscos muito maior. Mas olhar para isso justamente para a gente entender quais são as possibilidades e desenhar isso de uma maneira progressiva, né? Que a gente vá caminhando até chegar no ponto que é importante para a gente. Perfeito. E assim, para a gente resumir isso aqui tudo, quando a gente fala de assertividade, quando a gente fala de como a gente se comunica com o mundo, a gente necessariamente está falando de como a gente se comunica e de como o mundo vai responder a gente de volta. Então isso necessariamente vai afetar a nossa ansiedade, seja para mais, seja para menos. Quando a gente fala de treinar, de pensar, de reestruturar nossa assertividade, a gente está falando de respeito, de você aprender a respeitar o outro, mas principalmente de você aprender a respeitar a si mesmo. Porque é na comunicação, na troca, que a gente dá e que a gente recebe o que a gente acha que merece ou não, né? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like para que ele chegue para mais pessoas, para que a gente saiba que esse conteúdo também funcionou por aí. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né, para essas possibilidades, para a gente entender essa relação e principalmente colocar em prática, né? A gente sempre vai bater na tecla aqui que é progressivo, que a gente vai caminhar até chegar lá, né? Aproveita e conta aqui pra gente nos comentários quais são as situações que você acha que você precisa ser mais assertivo, que contexto é esse, né? Que você está precisando fortalecer. Ou aquela resposta perfeita que você pensou depois de 6 meses. Exatamente. Então já coloca aqui pra gente poder acompanhar isso. E fica por aqui que toda semana sai vídeo novo no canal.